A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus que nunca nos deixa só. Nesta hora o meu coração está cantarolando, um louvor que é maravilhoso, que diz: o nosso Deus é fiel e não nos deixará só. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só. Esse Deus que não nos deixa sozinhos, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos compreende, esse Senhor Jesus Cristo que disse que estaria conosco todos os dias. É esse Senhor, é deste Senhor que eu quero falar com você nesta hora. Ele é fiel. Talvez você diga: mas eu já vi tantos milagres, eu já vi tantas coisas, a vida de tantas pessoas à minha volta se tornou uma vida diferente, mas a minha vida continua a mesma coisa. As coisas parecem que não acontecem, que não vão adiante. Deus é fiel. A palavra diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece amando, Ele permanece protegendo. Ele permanece nos conduzindo. Para quê? Para que vivamos em triunfo, para que vivamos uma vida feliz, para que sejamos pessoas nesta terra, neste corpo físico, pessoas abençoadas, pessoas crentes em Jesus. Nós somos crentes em Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos que estamos nesta era cristã, no ano de 2016, porque esse Deus que é fiel, que não nos deixa só, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que os nossos dias nessa terra se findem, Ele não nos deixa só. Mas talvez você diga: mas como? Se eu não tenho visto a minha vida exatamente, eu tenho tantas dúvidas, interrogações, eu já conquistei, eu já vi, mas hoje, volto a dizer, você talvez esteja dizendo: hoje eu não vejo mais nada. Deus quer, nesta hora, curar a sua dor. Como diz esse hino lindo, inspirado, Deus quer passar um bálsamo na tua dor. Ele quer, Ele pode. Você pode ter chorado durante toda uma noite, mas agora a sua alegria chegou. Por quê, bispa? Porque Deus é fiel. Ele promete e cumpre. Eu sei que hoje em dia é muito difícil alguém cumprir as suas promessas, não é verdade? Em geral, as pessoas prometem sem o mínimo desejo de cumprir aquilo que estão prometendo. Mas isso não acontece com Deus. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo. Ele é um Senhor que cuida. Sabe? Deus não bateu na porta e pediu para entrar. Deus entrou dentro de nós. E por causa desse Espírito que estava dentro de nós, nós o confessamos, o recebemos. E Ele mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. É necessário que você saiba que pode confiar em Deus. Você pode confiar. Você pode confiar no Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que é imutável. Esse Deus que nos direciona, que nos dá regra para viver. Todo mundo precisa de disciplinas e regras. E o cristão não é diferente. O teu choro pode durar uma noite. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas esse Deus que permanece fiel, não te deixa só, te diz: tem bom ânimo. Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus que diz que não há nada impossível para Ele. Você quer ver isto? Então abra sua Bíblia em Jeremias 32, versículo 27. Diz a palavra do Senhor assim. Vamos lá ver. Conferir essas coisas tão profundas, com coisas espirituais com espirituais. Diz a palavra de Deus: eis que eu, o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Eis que eu sou o Senhor,
o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deus está dizendo que Ele é o Senhor dos viventes, Ele é o nosso Senhor. E Ele faz uma pergunta: haverá algo demasiadamente difícil? Demasiadamente impossível? Demasiadamente... O que pode estar sendo agora, nesse momento, demasiadamente para você? Demasiadamente estressante, demasiadamente difícil, demasiadamente ou quase impossível de acreditar. E eu volto a dizer, o nosso Deus é fiel. E Ele não deixa só aos seus, jamais. Eu falava ainda há pouco, né? Talvez você não confie mais, você não confia mais em ninguém, você só confia no seu cachorro. Tem pessoas que dizem, eu prefiro confiar nos cães e nos gatos do que nos seres humanos. Não. Tenha os seus pets, seja amigos deles, mas você precisa confiar em Deus. E você precisa confiar que existe um ministério credível, como o nosso ministério é, que existem pessoas que você pode acreditar. Você não pode julgar uma minoria, todos por uma minoria. Você precisa hoje. Talvez você diga, mas eu acreditei tanto, eu depositei, eu esperava que aquela pessoa me protegesse, eu esperava que aquela pessoa fosse a meu favor, eu me encontrei sem ninguém para me defender e por isso eu estou revoltado ou revoltada. Chegou a hora de você entender que existe um que não abandona, que não te joga na linha de frente e recua. Existe um que vai na tua frente, que te protege, que te sustenta, e o nome dele é Jesus Cristo. Esse Deus que é fiel, que não nos deixa só, que passa sim na dor o bálsamo. Talvez você esteja com uma doença física nesta hora. Talvez a sua doença não seja física, seja da alma. A sua alma está doente. E hoje em dia, as doenças da alma, elas têm sido tão deletéricas quanto as doenças degenerativas. Esse dia nós oramos por uma moça que estava numa depressão tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ela parecia uma autômata. Tanta medicação, medicação para dormir, medicação para acordar. Perdeu o sentido da vida, não é mais ela, agora são os fármacos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que nós vivêssemos uma vida sobremodo excelente. Você sabe o que é isso? Este Deus maravilhoso, que não nos deixa só. Esse Deus maravilhoso que nos protege. O que você precisa nesta hora? Você precisa, a palavra do Senhor diz, em Jeremias 32, 27, haverá, por um acaso, coisas demasiadamente. Demasiadamente. O que pode estar sendo demasiado para você? Talvez uma perda de um emprego, talvez a perda de uma família, de um ente querido. Eu não sei, eu não conheço você. Talvez você esteja me dizendo, você me conhece, bispa? Você está sempre comigo aqui todos os dias, no programa, eu sou da igreja, mas que bom então que nós nos conhecemos, alguns de vocês. Mas melhor ainda, que quem tem que te conhecer, te conhece, que é Jesus. Esse que passa o bálsamo na dor, esse que arranca, que tira da alma a depressão, esta doença silenciosa que tem acabado com pessoas. Isso não está ligado a classes sociais, socioeconômicas, isso não está ligado ao aprendizado cognitivo, não, a cognição, não está conhecimento. Tem pessoas que têm vários níveis, graduações, PhDs, e estão morrendo de depressão. Estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo impotentes, inoperantes. Por quê? São os dardos malignos que vêm. Então você precisa da armadura de Deus, você precisa da oração na sua vida. Você precisa entender que para termos esta proteção, esse escudo espiritual, nós precisamos ter uma vida ligada, unida, junta a Deus.
com Deus dentro, com Deus acima, com Deus abaixo, com Deus do lado. Nós precisamos ter este Deus na nossa vida. Não é você lembrar que precisa de Deus porque você tem um concurso a fazer, você precisa de Deus porque você vai passar por um lugar muito difícil de viver. Você tem um futuro pela frente. Você tem N coisas para desbravar neste mundo, mas todas as coisas na nossa vida têm consequências. E nós não sabemos quais são. Quaisquer caminhos que você vier a tomar terão consequências. E você que vai entrar pelos caminhos e pelo caminho, sobre modo excelente, você já está neste caminho porque você é de Jesus. Esse Jesus vai fazer com que você ande por caminhos certos, para que os seus pés não se resvalem, para que você não fique no pó. E talvez você esteja dizendo, é como eu me sinto, no pó. A Bíblia diz que Deus levanta do pó, do monturo. Deus traz novamente, diz, ergue-te e brilha. Deus diz, avança, eis que eu estou contigo. E você que está chorando nesta hora, dizendo, mas é verdade isto? Eu não acredito mais porque todos me abandonaram. Nós vemos N personagens bíblicos dizendo, Paulo foi um deles que diz, todos me abandonaram. Talvez você diga, todos me abandonaram. Ou talvez você diga, o marido abandonou, a esposa abandonou, o filho abandonou, os pais abandonaram, o parente abandonou. Quem te abandonou? Existe um que não nos abandona jamais. Nem na confiança, nem na credibilidade, nem no sustento, nem no amparo, porque Ele é fiel. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é bom. Deus é boníssimo. É no superlativo tudo de Deus. Eu comecei lendo quando a palavra do Senhor diz, eis aqui esse Deus maravilhoso. Esse Deus que diz, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Haverá, porventura, coisa demasiadamente maravilhosa? Talvez você pense, realmente, para eu ser feliz, eu preciso que isso seja maravilhoso. Não há nada demasiadamente maravilhoso. O que essa abrangência toda traz para a sua vida? Não há nada que Deus não possa fazer. Mas é importante, é necessário que você ande nos caminhos do Senhor. Que você ande com o Senhor. Que você não tenha vergonha de voltar para onde você caiu. Talvez você tenha vergonha de voltar para o ministério que você tinha, para o seu chamado. Eu tenho vergonha porque o que vão pensar de mim? O que importa é que o que Deus pensa de você. Como Deus te vê. Ele não te julga, Ele não te oprime, Ele não te abate. Você precisa exercer o cristianismo. O cristianismo deixa eu dizer para você, cristianismo envolve atitude de mudança, atitude de acertar, atitude de quando se erra, se erguer, porque sabe que Deus é que ergue, atitude de confiança, de confiabilidade, confiança em você mesma, em você mesma. Existem pessoas que não confiam em si mesmas. A palavra do Senhor diz que nós não devemos confiar na nossa carne. A nossa carne é uma carne que é tendência, a sua tendência, ela é sempre tendenciosa, ela tende ao pecado. Por isso que nós temos que estar ligados com Deus, orando de forma incessante, sem esmorecer. A oração é uma arma poderosa. Eu estava lendo no livro de Atos, quando diz que Pedro estava preso, Herodes queria a morte de Pedro. Pedro estava preso, em meio de cadeias. Ele não só estava preso, como do lado dele existiam carcereiros. Era uma questão de honra. Herodes queria ser visto como
Uau, todo-poderoso. Então, alguém tinha que sofrer para que o povo gostasse deles. Porque às vezes as pessoas machucam outras para que sejam gostadas, digamos assim. Diz que enquanto Pedro estava preso, encarcerado, existia um grupo que orava por ele. Talvez você esteja se sentindo solitário, esteja se sentindo só, mas existe uma igreja que ora por você. Existe um apóstolo que cuida da sua alma. Nós estamos aqui para orar, para combater o bom combate, para viver a felicidade em todos os momentos. E na hora da tristeza, ter um ombro amigo. Diz que enquanto oravam por Pedro, Pedro não sabia que existia um grupo orando por ele. Mas existe. E você que está agora me ouvindo, talvez você esteja vivendo um problema, você vai começar a orar. Porque a oração pode muito, a oração pode tudo. A oração a Deus, em nome de Jesus, pode tudo. E diz que enquanto eles oravam, diz que aquela prisão, ela simplesmente começou a desmoronar. Diz que as cadeias, as correntes se abriram e que Pedro foi saindo. E diz que um anjo abriu os portões, as portas da cadeia e ele saiu. Talvez nessa hora você esteja aprisionado a um vício. Talvez você esteja aprisionado a um sentimento de menos-valia. Talvez você esteja aprisionado ao desejo de desistir. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é fiel e Ele não deixa você só. Tem um parente orando por você, tem uma mãe orando por você, tem um tio, tem alguém, tem uma igreja orando por você, para que tudo te vá bem. Isso é cristianismo. Cristianismo é atitude. Cristianismo não é vir para a televisão para falar mal dos ministérios. Paulo falou que cada um olhe, veja como edifica. Um rega, outro planta, mas o crescimento vem de Deus. Jesus falou, quem comigo ajunta, não espalha. Então, se nós ajuntamos com o Senhor, nós não estamos aqui para falar de religiões outras, não estamos aqui para agredir os nossos irmãos em Cristo, nós estamos aqui para falar de um Deus que é fiel, que não nos deixa só. Qual é a diferença de você para a pessoa que trabalha no seu prédio? Qual é a sua diferença de você que hoje tem um status de vida X e para aquela pessoa que ainda não conseguiu nada da vida? Qual é a diferença? A diferença são os cifrões. Não, mas eu não estou falando da diferença financeira. Eu estou falando que não há diferença. Porque quando nós tiramos essa casca, todos têm a mesma cor. Você sabia? Quando nós arrancamos a pele é o maior órgão do corpo humano. Quando tiramos a pele, saem junto unhas, fâneros, né? Pelos, cabelos. Todos são da mesma cor, iguais. Todos têm sistemas iguais. Por isso que o cristão e no cristianismo não há racismo, não há discriminação, nem de raça, nem de nada. Por quê? Porque quando o Senhor olha, Ele olha para filhos. Ele não olha para um filho homem, uma filha mulher, não olha para... Ele olha para filhos. Filhos que precisam ser disciplinados, corrigidos, amados, sarados. E eu quero, em especial, agora abrir um parêntese para você que está se sentindo ferido nas suas emoções. O teu choro não durou só uma noite, tem durado durante muito tempo. Mas a Bíblia diz que é hora de chegar à alegria do Senhor na tua vida. É hora de você sentir que a tua alegria chegou, porque Deus é fiel. Segure esta palavra no seu coração. Tome para você, o nosso Deus é fiel. Ele não deixa só. Ele quer que aconteçam milagres dos céus na sua vida. Só milagres do passado. Não só viver do que aconteceu no passado, hoje. Milagres acontecerão na sua vida. Coisas demasiadamente maravilhosas.
Deus pode fazer demasiadamente maravilhoso. Aliás, Ele pode fazer além. Ele é Deus. Eu conversava com uma irmã em Cristo e falávamos sobre essas alterações climáticas, né? Aqui no Rio de Janeiro. Tivemos um vento sudoeste aqui e foi muito interessante porque de uma hora para outra a manhã estava linda e vieram ventos e o mar ficou revolto. E esta irmã dizia para mim uma coisa muito interessante, eu me impressionei com a força daquele vento. E eu disse para ela, se nós nos impressionamos com a força da natureza, ventos, mares, imagina a força de quem fez isso tudo, que é o Senhor. Se uma separação das placas da crosta terrestre, das placas tectônicas, causam verdadeiros tsunamis, a revolta na natureza, digamos assim, se um ciclone, se um maremoto, se um terremoto causa tanta destruição, um fenômeno apenas sísmico, apenas não, né? Tão somente sísmico, imagina a grandeza de um Deus que criou tudo isto. Desperta, ó tu que dormes, porque a luz de Deus vai brilhar na tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel. Ele é maravilhoso, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é real. E mais, Ele te ama. Ele te ama, Jesus nos ama. Diga agora, dentro do seu coração, Jesus me ama. Agradeça a Ele, porque Ele quis, aprove a Ele nos amar, como somos, humanos, com uma carne que não aproveita para nada, mas pessoas que creem que dia após dia, esse poder de Deus, esse amor de Deus renova, transforma, muda a vida. Você espera coisas boas desta terra? Se você tiver dito não, pelo amor de Deus, para. Você tem que dizer sim, eu espero. Eu espero coisas boas do meu país, eu espero coisas boas na minha família, porque eu acabei de dizer que Deus pode. Não espere nada mal de Deus. Deus é bom. Deus é um Pai que quer que você se relacione com Ele, diga para Ele as suas necessidades. Deus é maravilhoso. Vamos mudar a nossa confissão. É importante que você mude. Pare de falar de desgraça. Oh, vai alejar, menino vai cair, vai alejar. O menino cai e se aleja. Alejar é machucar, né? Usam muito essa expressão em Portugal. E você não vai para frente, você vai ficar... Não. Deus não chamou-nos para ter uma confissão negativa ou má. O apóstolo Paulo nos ensinou, e pelo pacto da graça de Deus, aquilo que eu creio, eu falo. Você crê que os dias serão melhores? Diga, eu creio. Então comece a falar, eu vou ter dias melhores, eu vou ter proteção de Deus, eu vou ter mudança na minha saúde, eu vou sair da mesmice que eu me encontro para ser uma pessoa vitoriosa, eu vou ser uma pessoa saudável, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de mim mesmo. Eu vou parar de comer besteiras para não ficar diabético. Eu vou comer menos para não ficar com obesidade. Eu vou começar a cuidar desta casa que Deus me emprestou, que é o meu corpo. Sem culto a Ele, não precisa. O culto tem que ser a Jesus. Eu vou ser uma pessoa diferente a partir de agora. Eu creio que isso é possível na sua vida. Você pode ter começado a ouvir ou a ver este programa de uma forma, mas eu tenho certeza que você está terminando de outra forma. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Ele não te deixa só. Ele nos ama. Diga agora, o meu Deus é fiel. Diga, Ele não me deixa só. Não. E diga mais, Ele quer o melhor para a minha vida. Nós cremos dessa forma, mas é importante que você entenda que para que Deus haja na sua vida, você não pode brincar de crente. Cristianismo é atitude. Você tem que viver como cristão, agir como cristão. Na hora de perdoar é perdão. Na hora de se excluir daquilo que não é bom, porque Deus não usa coisas ruins para beneficiar. Não, Deus é limpo, é transparente, é fiel, é justo. Ele usa coisas limpas para o limpo. Ele transforma aquilo
que é mal em bem, bispa, sim, maus comportamentos são transformados em bem. Eu quero dizer a você que cristianismo é atitude de saber que isso não está bom, então eu tenho que abandonar e fazer o que é bom, porque Deus vai te mostrar o caminho a seguir. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha o melhor dia da sua vida, a melhor noite da sua vida, que você seja uma pessoa feliz. E quero fazer um convite para você. Próximo domingo, a ceia do Senhor, 9 da manhã e 18 horas. Venha estar conosco. Você que não vem à igreja há muito tempo, você que tem dado uma desculpa em cima da outra, chega. Deus quer você de volta. Deus quer que você assuma as rédeas da sua vida. Esse Deus que é fiel e nunca te deixa só. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.